Só que nos últimos meses o cassino se transformou em cenário de crimes violentos que estão assustando a população. Sair da noite fica assim sozinho, hoje em dia não sabe se vai voltar pra casa ou não. Prefeito da cidade mais violenta do Rio Grande do Sul no momento. Rostos com expressão de pavor. A população começa a acreditar na ação de um maníaco. Faz meia hora que mataram mais um. Aqui já deu pra ver os corpos caídos lá. Ele com as mãos amarradas. Perto deles estava uma luva de borracha. Ele era o dono da vida e da morte daquelas pessoas. Ele mandou ficar de joelhos e colocou a arma na minha boca. A polícia revistava os carros, os passageiros. Você não descobriu nada, acabou a equipe, cada um para seu lugar. Quebrei a porta, tudo escuro, nem o cara disse assim, atira nele. Ele gostava de fazer esse terror, assim. Isso ele causava prazer para ele. Eu sobrevivi ao maníaco do cassino. Ele se move nas sombras, entre as dunas, sob a luz do luar, acompanha ao longe o movimento dos carros na praia. Senta na areia, acende um cigarro e espera. Quando o motor apaga e os faróis desligam, ele ataca. No final dos anos 90, uma série de crimes bárbaros e misteriosos intrigou a polícia gaúcha e assustou a população do Rio Grande do Sul. 7 pessoas morreram e uma ficou tetraplégica após ataques a casais na Praia do Cassino, em Rio Grande, no sul do estado. Com 254 quilômetros de orla, o Cassino é famoso pelo apelido de maior praia do mundo. É o principal balneário do litoral sul, um bairro enorme com feições de município, na época habitado por cerca de 20 mil pessoas. Charmosa e convidativa, a beira do mar é diferente de todas as outras praias gaúchas, por ser liberada para o trânsito de veículos. Durante o dia, a orla fica lotada de famílias aproveitando o calor. À noite, casais estacionam entre as dunas para namorar, embalados pelo suave barulho das ondas. Entre dezembro de 1998 e março de 1999, esse costume se revelou fatal. O meu nome é Fábio Schaffner e essa é a história dos crimes cometidos pelo serial killer que aterrorizou o Rio Grande do Sul no final dos anos 90. O assassino que ficou conhecido como o maníaco do cassino. Primeiro balneário planejado do Brasil, o cassino foi inaugurado em 26 de janeiro de 1890, com uma viagem de trem que saiu de Rio Grande e percorreu 22 quilômetros de ferrovia até o novo bairro do município. A criação de uma estação de banhos foi ideia dos proprietários da Companhia Carris do Rio Grande, entusiasmados com a chegada de muitos turistas após a ampliação das estradas de ferro da região. A ambição dos empresários era reproduzir um ambiente semelhante ao de praias europeias ou platinas. Inspirado no balneário de Pocitos, em Montevidéu, o cassino teve a urbanização estendida por 3 quilômetros da costa e mais 2 quilômetros de profundidade em direção ao continente. Era um retângulo cercado de areia, mar e mata, concebido para ser o principal polo turístico da metade sul do estado. O balneário se desenvolveu nos 100 anos seguintes, tornando-se não só atração turística, mas também recanto de sossego para aposentados e opção de moradia mais barata para jovens que iam estudar na Fundação Universidade do Rio Grande, a FURG. Em 1998, o professor Antônio Carlos Mosquer recém havia chegado à cidade para ministrar aulas na universidade. O cassino, na época, ele deveria ter em torno de 10 mil habitantes. Era uma população infinitamente menor do que é hoje.
né? Eram raros aqueles que moravam aqui durante o ano todo. Se tu andava numa rua, numa quadra havia uma casa habitada, noutra quadra outra casa, mas havia na época, a FURG incentivava que os proprietários das casas emprestassem as suas casas para os estudantes que vinham de fora. Então tinha o hábito de que aqueles que chegavam, principalmente quem vinha fazer oceano aqui, que era o chamariz, digamos, da FURG, moravam no cassino durante o veraneio. Quando encerrava as aulas, eles iam embora e os proprietários voltavam a ocupar suas casas. Então fazia uma espécie de zeladoria, né, gratuita. Ninguém pagava nada. E como era morar no cassino na época? Tinha segurança? Tinha crime? Era tranquilo? Se falava em homicídios? Não, era muito tranquilo, era extremamente vazio. O cassino na época tinha um posto de gasolina, uma farmácia. O pessoal vinha surfar o fim de semana, né? Era um ambiente extremamente tranquilo, né? Às vezes havia, talvez um pouco mais, era arrombamento de casas. Aí levavam um botijão de gás, mas esses roubos assim mais, né, não latrocínio, crimes mais graves, naquele momento não se tinha notícia. Mas o ano de 1998 começou difícil no cassino. Em 18 de janeiro, no auge da temporada, uma espessa camada de lama tomou partes inteiras da praia. Ninguém sabe ao certo de onde aquele barro escuro havia saído, ou se era tóxico. Enquanto populares atribuem o surgimento do lamaçal à dragagem do porto, cientistas afirmam se tratar de um fenômeno natural, causado por sedimentos trazidos à praia pela correnteza. O lamaçal espesso e profundo se estende por 14 quilômetros da orla, afugentando turistas e prejudicando os comerciantes. Os meses passam e o inverno traz novos problemas. Em 30 de agosto, mais um revés ambiental assusta a população e ameaça a economia local. Com 162 metros de comprimento, o navio de bandeira maltesa Bahamas chega ao porto transportando 19 mil toneladas de ácido sulfúrico, uma substância extremamente tóxica e corrosiva. Um erro na descarga provoca vazamento do ácido para o casco. O navio inclina e há temor de explosão. Parte da carga é removida e começa uma briga judicial que só se encerraria quase um ano depois, com o afundamento do navio em águas internacionais. Em novembro, com a situação do Bahamas controlada, a chegada de uma nova temporada levanta o ânimo da população. Mas um crime bárbaro choca a comunidade. O triplo homicídio dos Vitolas, aí eu acho que desencadeou uma... E eu, particularmente, os conhecia muito bem, porque esse casal ele era professor da FURG, ele era professor da engenharia, ela também, mas tinha uma particularidade, ela, ao mesmo tempo que era professora, ela fazia o curso de letras, então ela também era minha aluna. Né? Inclusive, uma época, eu estava sem carro, eu vinha de carona com ela até a frente da casa deles, depois seguia a pé. E aí, aquele homicídio foi bárbaro, né? Foram 3 pessoas que foram brutalmente assassinadas e não houve jamais se esclareceu, então criou uma aura de mistério em cima daquele crime. Inclusive a casa era visitada, as pessoas passavam para visitar, aquela curiosidade mórbida, né, de conhecer aquela casa. E parece que até hoje aquele crime não se esclareceu, né? Então ficou assim uma aura muito grande. 12 de novembro de 1998. Naquela noite, bandidos invadem a casa mais vistosa da rua Gravataí, um sobrado a 7 quadras do mar. Os donos do imóvel, o engenheiro mecânico Vitor Hugo da Silveira Vitola, de 51 anos, a mulher dele, a engenheira civil Dacila Maria Vitola, de 49 anos, e a empregada doméstica da família, Maria Julieta Xavier, de 38, são degolados. Os corpos são encontrados somente 2 dias após o crime. Todos estão amordaçados, com panos dentro das bocas e as mãos amarradas por fios elétricos.
A brutalidade do crime choca a população. A misteriosa combinação de uma chacina com o desaparecimento de dólares na casa de 2 professores universitários, descoberta no final de semana em Rio Grande, instaurou o pavor entre a população da Praia do Cassino, no sul do estado. Ao amanhecer do sábado ensolarado, dia em que dezenas de turistas invadem a badalada praia, o silêncio diante da casa dos Vitola intrigou seus familiares. Desde sexta-feira, o casal não atendia a telefonemas e não comparecia a compromissos agendados na Fundação Universidade do Rio Grande, a FURG. A comerciante Rosa Espotorno, irmã de Dacila, decidiu visitá-la. As janelas dos quartos estavam entreabertas, não havia sinais de arrombamento. Nos fundos, a surpresa estarrecedora. O corpo ensanguentado do engenheiro podia ser visto através de uma vidraça. Jornal 0 Hora, 16 de novembro de 1998. Vitor Hugo está de bruços sobre a cama do quarto da empregada, com hematomas e cortes de faca no rosto e na nuca. Dacila está no segundo andar, no box do banheiro. Maria Julieta, em outro box, na área de serviço do andar inferior, estirada sobre um colchão azul. Tamanha violência comove a cidade. O casal dava aulas na FURG, universidade onde Vitor Hugo havia sido pró-reitor administrativo. A empregada trabalhava com a família há 21 anos. O delegado regional de Rio Grande na época, Pedro Álvares, lembra da escassez de pistas e da precariedade da estrutura policial numa cidade com 7 delegacias, mas apenas 3 delegados. Nessa situação de pouca gente, poucos delegados, começou primeiro o caso dos Vitolas, lá na Praia do Cassino. O casal era um professor da FURG, gente muito conhecida na sociedade, com a empregada junto, fora do padrão, fora de tudo que já tinha acontecido lá. E óbvio que chamou a atenção de todos, inclusive da administração central também, porque pela influência que eles tinham na faculdade. E a forma do crime, né? A degola. Amarrados com as mãos, né? Dentro da própria casa, aquela coisa. Como na época também não se tinha uma perícia muito consistente, quando nós chegamos no local, nós fomos lá na noite que aconteceu, tinha mais gente, mais curioso do que dentro da casa, então vestígios e etc, quase tudo dava para desprezar porque não tinha mais fidelidade, né? Então era uma coisa bem complicadinha, bem difícil, considerando que a delegacia do lugar, que era a delegacia do Cassino, tinha muito pouca gente, não tinha delegado titular. Então começou aí a dificuldade. Eles estavam atrás de $48 mil que a família guardava para uma viagem à Europa, mas não localizaram o dinheiro, que ficou escondido no forro de um dos cômodos. Os dias passam e a investigação não avança. Pressionada, a cúpula da Polícia Civil envia a Rio Grande uma equipe com 6 policiais e um delegado do Departamento Especializado em Investigações Criminais, o DEIC. A presença dos investigadores de fora da cidade incomoda os agentes locais. Em vez de trocar informações, as equipes se sabotam mutuamente. Um mês após o crime, a polícia ainda não prendeu nenhum suspeito e segue pistas desencontradas, quando um casal é encontrado morto na beira da praia. Pouco antes das 3 da madrugada de 11 de dezembro de 1998, os primos Elcio Castro Pereira Júnior, de 24 anos, e João Gabriel de Castro Pereira, de 21 anos, deixam uma festa no centro de Rio Grande e rumam para o cassino. No caminho, param na praia para mais uma cervejinha à beira-mar. Eles descem do carro e ficam conversando sob o luar. Mas uma neblina chata insiste em esconder a paisagem. Como a garoa aperta, Elcio vai lavar as mãos no mar antes de ir embora. Encostado no carro, João vê um Palio cruzar em alta velocidade, batendo a dianteira contra o fundo de um riachinho que corta a areia. Pouco antes, um jipe já havia passado bem devagarinho.
Sentindo que já não é mais seguro ficar por ali, os primos sobem no carro e vão embora. Faltando 500 metros para alcançarem o principal acesso ao centro do cassino, eles veem o Palio parado na areia, com as portas abertas e os faróis acesos. Quase 27 anos depois, Elcio ainda lembra o que viu naquela noite. Como a gente tinha tomado uma cerveja, a gente estava voltando pela Barra, né? Pelo terminal. E daí tu não vai pela estrada onde tem a polícia rodoviária. Daí a gente veio pela Barra, foi pela praia. Tem uma estrada mais sem menos movimento, né? E daí a gente veio por lá. Daí quando chegou, a gente parou um pouco antes, que tem um riachinho antes. A gente parou um pouco para tomar cerveja, coisa e tal. E daí daqui a pouco a gente voltou, quando a gente entrou no carro, andou mais um pouco, tava uma noite meio nublada, assim, meio, como é que é, neblina, assim, né, tipo um fog, assim, né. Então a gente conseguiu enxergar quando tava bem perto do local. Daí eu e meu primo, eu abri o vidro e perguntei, eu tava dirigindo, né, eu falei, tá tudo bem aí, tá tudo bem, eu achei que era brincadeira. O pessoal, às vezes, no cassino, como é muito deserto, as pessoas brincam lá, né? Ficam deitados no chão, ficam, né, andam em cima do carro, fazem umas... Porque a praia é deserta, né? É como se fosse um deserto mesmo. Daí a gente achou que era brincadeira, né? Eu disse, tá, sai daí, porque tava tu imagina, tava onde passa o carro, estavam os dois deitados, daí eu disse, estão deitados olhando pra lua, né? Então, vocês estão viajando. Então, começou a ver que não se mexiam, daí quando não se mexeram, daí que a gente saiu correndo. A gente entrou no carro e saiu correndo, né? Pra avisar a brigada, porque quando eu vi, foi que eu me assustei, porque daí tava tipo um corte no pescoço. O sangue que tingia a areia era do estudante Felipe Martins dos Santos, de 21 anos, e da professora de artes marciais Bárbara Simone Oliveira da Silva, de 22 anos. Pouco antes das 3 da madrugada, eles estão dentro do carro, a cerca de 100 metros da estátua de Iemanjá, um colosso de 2 toneladas de concreto, 2 metros de altura, que marca a entrada da praia, no final da principal avenida do cassino. De repente, um homem se aproxima da janela do carro. Armado, se apresenta como policial. Felipe diz que é filho de delegado da Polícia Federal, mas pouco adianta. Sob a mira de um revólver, ele é obrigado a descer do carro e entregar seu cartão e a senha bancária. O bandido pergunta se Bárbara sabe dirigir e ela diz que sim. Ele então manda Felipe tirar os tênis. Com as mãos e os pés amarrados com os próprios cadarços, Felipe é colocado no porta-malas do Palio. Bárbara assume a direção e é obrigada a ir até o Banco do Brasil. Mas a agência está em obras e não é possível sacar dinheiro. Eles transitam pelo balneário e param nos moles da Barra, o braço de pedra com 4 quilômetros de extensão mar adentro, que forma o canal de entrada dos navios do porto de Rio Grande. No local, o bandido tira Felipe do porta-malas e solta as amarras, queimando os cadarços com a brasa de um cigarro. Ele manda Felipe guiar de volta para o centro do balneário e senta no banco de trás, ao lado de Bárbara. A 500 metros de Iemanjá, vem a ordem de parar. O casal é obrigado a descer do carro e deitar no chão. Felipe é baleado no rosto. Faixa preta em taekwondo, Bárbara tenta reagir e recebe um tiro no pescoço. O assassino ainda dispara 2 vezes no peito da garota, usando um moletom para abafar o barulho dos tiros. Felipe é alvejado com mais um tiro no ombro e outro no peito. Felipe cursava Direito em Bagé e Bárbara estava prestes a começar a Faculdade de Educação Física em Pelotas.
Se conheceram pela internet. Namoravam há apenas um mês. Morreram um do lado do outro, a 15 metros do mar. O maníaco some na bruma da noite. No próximo episódio. Veio 40 polícias do DPI. Ele desce do carro, vai até a frente do carro e vira pra mim e me aponta como se fosse me dar o tiro. O Maníaco do Cassino é uma produção original de 0 Hora. Em GZH, você confere uma página especial com todos os episódios da série, além de conteúdos exclusivos, como fotos, vídeos e outros detalhes do caso. Acesse gzh.com.br/Maníaco do Cassino. Reportagem, roteiro e locução, Fábio Schaffner. Ao longo dos episódios, você também ouve as vozes de Felipe Croce, Letícia Mendes, Humberto Treze e Isabel Marquesan. A fotografia e a captação externa de áudios e vídeos são do Renan Matos e do Matheus Bruxel. Transporte, Eduardo Prauschner. A edição e desenho de som são do Rafael Lindemann. Design, programação e arte, Douglas Menezes, Jonathan Sarmento, Kevin Shibuya e Gilmar Fraga. A edição de vídeo é da Lisiane Munhoz e da Mari Lapinski, com finalização de Tiago Medeiros. A edição de texto é da Cris Basílio. Coordenação de conteúdo, Jaime Silva. Coordenação de podcasts, Larissa Guerra. Gerente multimídia, Eduardo Rosa. Gerente de conteúdo, Pedro Moreira.